Os primeiros flocos de neve que encantaram os turistas em 2013 caíram na serra, e o que ninguém esperava, nem aqueles mais otimistas, é que era apenas o início de uma semana histórica. Eu tenho 50 anos e nunca tinha visto tanta neve assim. O amanhecer do dia 23 de julho surpreendeu os moradores da Grande Florianópolis. Quem acordou cedo teve mais tempo para apreciar uma paisagem que não se formava na região litorânea há muito tempo. Nas partes mais altas do Morro do Cambirela, em Palhoça, não se via outra coisa além da neve. O fenômeno virou atração entre moradores e turistas. Teve quem, inclusive, se sentiu naquelas paisagens que muitos só admiram pela telinha da TV. E eu já aproveitei e trouxe a bike, porque meu sonho é andar de bike no Canadá, no gelo, e como eu não posso ir, aproveitei para vir andar aqui. Foram 107 cidades catarinenses pintadas de branco pela natureza. Uma semana com registros de neve pelo estado. Na Grande Florianópolis, até os mais improváveis municípios tiveram um registro do fenômeno, como Rancho Queimado, Alfredo Wagner, Antônio Carlos, Anitápolis e Major Gercino. Na Serra, onde já é comum a neve aparecer todo o ano, em 2013 o setor hoteleiro não teve mesmo do que reclamar. Os hotéis tiveram 100% da lotação preenchida. Também pudera, as imagens eram realmente encantadoras. E se por um lado os turistas ficaram satisfeitos, do outro sobrou muito trabalho para a Polícia Rodoviária Federal. O acúmulo de gelo e a neve nas rodovias catarinenses causaram transtornos no trânsito. Estradas foram bloqueadas e o pedido de atenção para os motoristas redobrado. As baixas temperaturas também acenderam um alerta. 2 pessoas morreram em decorrência do frio em Santa Catarina. Para os agricultores, também nada de comemoração. Para eles, o branco é sinônimo de prejuízo. A onda de ar polar que trouxe neve e geada em proporções atípicas para o tradicional inverno catarinense também representou prejuízos para dezenas de municípios. Quando dá esse tipo de geada assim, cultura como almeirão, alface, brócolis, chicória, couve-folha, é totalmente perdido o que tem em campo aberto. Consegue salvar alguma coisa que é protegida em estufa. E não foi só o frio que bateu o recorde em 2013. Uma onda de calor muito forte marcou o início do ano em Santa Catarina. A sensação térmica em diversas cidades do estado ultrapassou os 40 graus. E como todo ano, a natureza não deixou de mostrar para os catarinenses a força que tem. Em setembro, as chuvas atingiram mais de 70 municípios do estado e 20 mil famílias. As regiões mais afetadas foram o norte e o Vale do Itajaí. E o do sul foi um dos municípios mais castigados. Cerca de 1.500 pessoas ficaram desalojadas. Fizeram. A gente vai fazer o quê, né? Em outubro, a chuva voltou a causar estragos. Mas dessa vez, a consequência foi fatal. Em Chavantina, no oeste, uma pessoa morreu soterrada tentando desentupir um bueiro para evitar que a própria casa ficasse alagada. Além das chuvas, o granizo também causou prejuízos. Em Saltinho, extremo oeste do estado, cerca de 500 casas foram atingidas por pedras de gelo do tamanho de uma laranja. Os fenômenos causaram prejuízos milionários. Somente em Blumenau, a Defesa do Cidadão calculou um prejuízo para o setor público e privado de cerca de 45 milhões de reais. As consequências em Santa Catarina levaram o governador Raimundo Colombo a assinar decreto de situação de emergência para 50 municípios, número reconhecido pela Defesa Civil Nacional. Segundo a ministra Ideli Salvati, a situação só não foi pior graças à atuação da Previsão do Tempo e da Defesa Civil. Aqui em Santa Catarina é um exemplo concreto. Com mais de 10 dias de antecedência, a Defesa Civil pôde se preparar, as barragens foram esvaziadas para poder receber um volume maior de água e evitar, a subida exorbitante do nível dos rios e também a retirada das pessoas e do seu patrimônio para reduzir o risco de vida e os prejuízos materiais. Nesse misto de fenômenos climáticos, os ventos fortes também não ficaram de fora. No início do ano, em janeiro, uma microexplosão gerou temporais com ventos acima de 100 km por hora, causando estragos na região oeste. Em novembro, um fenômeno parecido voltou a castigar o estado, só que desta vez na Serra Catarinense. Um tornado passou pela região e atingiu principalmente a cidade de São Joaquim.
Nas imagens gravadas pelo designer gráfico Ricardo Simone, é possível ver a formação das nuvens e o vento que atingiu a vinícola onde ele estava. E o fim de 2013 foi marcado por mais fenômenos que levaram 5 municípios catarinenses a decretarem situação de emergência por causa das chuvas fortes e do granizo. Moradores de Camperê, Jupiá, Galvão e Taió precisaram contabilizar os prejuízos deixados. Na Grande Florianópolis, a população ficou assustada com as pedras que caíram. Porque a gente nunca viu, né? A gente até se espantou, né? Com o tamanho, né? Com o estrago que fez, né? A gente ficou tudo assustado. E será isso tudo uma reação da natureza? Será que ela responde mesmo à devastação do homem? O Brasil é o 7º país que mais polui o planeta. E se isso for uma resposta à chegada de 2014, realmente deve ser motivo de preocupação para os brasileiros e principalmente para os catarinenses.